Mateus, capítulo de número 2. A leitura é um pouco extensa, mas se fará nessa noite necessária a todos nós. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, estiveram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvir o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo os seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência prevenidos em sonho, para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe e partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Faraó grandemente, e mandou matar a todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual, com precisão, se informara dos magos. Então, se cumpriu o que fora dito por intermédio do profeta Jeremias. Ouve-se um clamor de Ramá, pranto, choro e grande lamento. Era Raquel chorando por seus filhos, e inconsolável, porque não mais existem. Tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que tentavam contra a vida do menino. Dispôs-se ele, tomou o menino e sua mãe e regressou para a terra de Israel. Tendo, porém, ouvido que Arquelau reinava na Judéia em lugar de seu pai Herodes, temeu ir para lá, e por divina advertência, prevenido em sonho, retirou-se para as regiões da Galiléia, e foi habitar numa cidade chamada Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta: ele será chamado Nazareno. Somente até aí. Oremos. Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, Senhor. A Tua palavra é santa, ela é maravilhosa. Fala agora aos nossos corações, que nós possamos entender a Tua palavra nessa noite. Fala a cada um de nós.
fala a cada um dos nossos ouvintes nessa noite, que a tua palavra, ela tem endereço certo, a nossa vida, o nosso ser, o nosso coração. Fala conosco nessa noite, nos abençoe, Pai, através da tua palavra. É o que nós te pedimos, ó Deus, no nome de Jesus e para a glória de Deus, e que o povo do Senhor diga amém. Amém? Pode sentar-se. Esse texto nos fala de um plano de Deus. Quando você abre a Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 9, no versículo de número 6, Deus mostra ali o seu plano, o seu desejo. Deus tem um enorme desejo de salvar a humanidade. As pessoas não valorizam muito isso. As pessoas valorizam apenas o dia a dia, comer, beber, dormir, trabalhar. Mas as pessoas deveriam valorizar mais a vida, e não a vida no sentido de comer, beber, trabalhar, mas em uma vida de comunhão com Deus, porque o nascimento de Jesus foi a porta que Deus abriu. Todos pecaram, sem exceção. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não havia salvação para o homem. E Deus então abre uma porta para que o homem pudesse entrar. Então o nascimento de Jesus tem o seu valor, porque toda oportunidade começa justamente aí. Quando Jesus nasce, Deus tem um plano. Deus tinha um plano para a humanidade. Deus tinha um plano para salvar a todos aqueles que abrissem o coração e o aceitassem como Senhor único e Salvador. Então o seu nascimento foi planejado por Deus. Deus planejou tudo de uma forma muito coordenada. Deus estabeleceu objetivos para que esse nascimento fosse um nascimento coroado. E tudo isso aconteceu conforme Deus estabeleceu. Jesus nasce, o plano de Deus está estabelecido. Mas esse plano de Deus não é um plano B, é um plano apenas, é o plano A. Deus não tinha um plano B, era o plano A, porque iria dar certo. Deus sabia que com todas as perseguições, que com todas as controvérsias, daria certo aquilo que Ele estabeleceu. Ele planejou enviar o seu Filho Jesus, para que eu e você pudéssemos ter vida, e vida em abundância. E se não há vida hoje em muitas pessoas, é porque ainda não deixaram que Jesus nascesse em seus corações. O nascimento de Jesus foi providencial. Deus providenciou a salvação para o homem. Deus providenciou a salvação para o ser humano, de todos os povos, de todas as nações. Agora, o homem precisava também dar um passo. Mas esse nascimento, esse plano de Deus, essa organização de Deus, para que o homem pudesse ser salvo, esse plano estabelecido, não foi fácil também, mesmo ele sendo Deus, não foi fácil. Exigiu pelo menos a obediência dos magos, exigiu a obediência de Maria, ou exigiu a obediência de José. Às vezes nós falamos assim: Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um sonho na minha vida, mas para que isso aconteça, irmãos, nós precisamos estar enquadrados, nós precisamos nos encaixar no plano de Deus. Não é porque é plano de Deus que não vai surgir situações para impedir você. Não é porque é plano de Deus que não surgirá situações para que você pare no meio do caminho. Você lembra de Sansão? Você acha que Deus
tinha um plano para Sansão, para que ele morresse da forma que ele morreu? Não. Sansão desobedeceu a uma ordem estabelecida pelo Senhor, por Deus. Se Deus tem um plano na sua vida, se você acredita que Deus tem um plano na sua vida, fique sabendo que muitas situações vão tentar fazer que esses planos, eles sejam destruídos. Agora, Jesus nasce, e aí os magos então, eles vão à presença de Herodes, e perguntam aonde está o rei dos judeus. E aí Herodes, de uma forma mentirosa, ele diz: olha, quando vocês acharem, souberem, me avisem, porque eu quero adorá-lo. Na verdade, isso despertou um certo medo. Quando foi chamado de rei dos judeus, isso despertou um certo medo em Herodes. Falou em rei, falou em reino, isso despertou um certo medo nesse homem. Então, Herodes planeja algo. Herodes planeja destruir a vida daquele que seria rei. Só que o reinado de Jesus não era um reinado humano. Herodes não sabia disso. O reinado de Jesus era um reinado espiritual. Os judeus também não sabiam disso. Eles esperavam um Messias que pudesse ser um grande general, que pudesse vencer as lutas, um Messias que pudesse vencer as batalhas. Mas esse nascimento indica uma outra forma de Deus ver a vida. É uma outra forma de Deus mostrar os seus sonhos, os seus planos para a humanidade. Herodes fica apreensivo, Herodes fica desesperado, e Herodes então tem uma estratégia. Olha, todas as vezes que nós olhamos e percebemos que Deus tem um sonho, um plano na nossa vida, não cruze os braços pensando que o sonho vai se desenrolar com facilidade, que isso não é verdade. Os sonhos de Deus na nossa vida, eles não se desenrolam assim com muita facilidade, não. O próprio Filho de Deus começa então agora a ser perseguido por Herodes. Herodes, quando sabe que Jesus nasceu e que ele seria o rei dos judeus, isso produz em Herodes, na verdade, uma certa insegurança. Então ele tem uma estratégia. A gente precisa entender o seguinte: o diabo sempre terá uma estratégia para destruir os planos de Deus na nossa vida. Sempre. Ele sempre estabelecerá algo. Assim que Herodes soube que Jesus iria nascer, que Jesus estava por vir, Herodes criou logo uma estratégia, porque ele queria destruir os planos de Deus. Ele queria destruir a porta que Deus estava abrindo para que o homem pudesse ser salvo. Jesus, a porta, ele mesmo diz: eu sou a porta. Então o nascimento de Jesus é essa porta aberta para mim e para você. Mas Jesus correu perigo. Jesus correu grandes perigos. Herodes queria matá-lo. Herodes queria destruí-lo. Ele tem uma estratégia para destruir, porque destruindo o Filho de Deus, o diabo sabia que essa porta se fecharia. E o valor da obediência está justamente aqui, porque Deus aparece aos magos e dá a eles uma ordem para que eles não voltem a Herodes, para que eles não falem a Herodes aonde Jesus, o Messias, está. Nós precisamos entender, irmãos, que nós estamos numa luta ferrenha. Nós estamos numa luta que está sendo travada dia a dia. E que nós precisamos estar atentos. Esses magos aqui, eles precisavam ouvir a voz de Deus. Na verdade, Deus conhece
o que vai acontecer amanhã. Deus é onisciente, não é isso? Ele tem ciência do que vai acontecer amanhã. Você não sabe. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer depois da manhã. Deus sabe. E Deus revela isso. Deus fala para José, Deus fala para Maria. Eles estão cientes de que Herodes deseja destruir a vida de Jesus. Eles estão cientes que Herodes deseja acabar com o plano que Deus estabeleceu, o plano que começou com a Virgem Maria. José não tinha coabitado com Maria, e Maria agora é mãe do Salvador. Um plano que foi estabelecido por Deus, mas que o diabo estava de olho. O diabo sabia de tudo, mas Deus sendo onisciente. O diabo não é onisciente. Ele não sabe o que vai acontecer amanhã. Ele não sabe o que vai acontecer depois de amanhã. Mas Deus sabe. Deus sabe. O diabo só sabe aquilo que ele ouve. Aí ele sabe o que vai acontecer. Fora disso ele não sabe. E quando ele ouve, ele cria situações para que aconteça, para que as pessoas possam pensar que ele sabia de alguma coisa. E aí então, os magos são advertidos. A primeira coisa que a gente encontra nesse texto é que os magos, eles aprenderam a obedecer a Deus. E quando nós obedecemos a Deus, certamente nós fugimos de todas as artimanhas criadas pelo diabo para nos destruir. Obedecer a Deus não é fácil. Obedecer a Deus não é para qualquer um. Mas nós precisamos aprender a obedecer se nós queremos que o plano de Deus seja estabelecido na nossa vida. Mais tarde, Jesus disse que aprendeu a obedecer pelas coisas que sofreu. Então a obediência é algo fundamental na nossa caminhada. Obediência é algo fundamental na nossa carreira. Se nós obedecermos a Deus, os planos que Ele tem para a nossa igreja, os planos que Ele tem para a nossa vida individual, vão acontecer. Isso não significa que nós não tenhamos lutas. Isso não significa que nós não tenhamos dificuldades. Isso não significa que tropeços não vão existir para tentar nos parar, para tentar nos fazer recuar, para tentar nos fazer cruzar os braços. Não, existirão. Essas situações que vão tentar parar você, as situações que vão tentar me parar, vão existir. O diabo vai colocar situações para parar você, e foi isso que ele fez. Ele criou situação para bloquear o plano de Deus. Ele criou situação para que não se estabelecesse aquele plano que Deus tinha arquitetado desde a fundação do mundo. E aí então, ele pensou que ia dar certo, ele pensou que ia funcionar, e quando não funciona, aí sim, o diabo tem um plano B. Quando ele percebe que os magos não voltam, quando ele percebe que os magos não chegam para ele para falar do que aconteceu, ele dá uma ordem. Olha o que diz o capítulo de número 2, no versículo de número 16. Vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes grandemente e mandou matar o quê? Todos os meninos de Belém e todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme tempo do qual, com precisão, se informar os magos. Ele percebe que os magos não voltam, então ele diz assim, então eu tenho uma estratégia. Se os magos não voltam, então eu vou matar todos os meninos de 2 anos para baixo, porque Jesus deve estar incluído, e o rei dos judeus deve estar incluído no meio desses meninos. Então, eu matando todos os meninos, certamente eu vou matar esse rei dos judeus. Olha o sentimento desse Herodes. Olha que homem diabólico.
Olha como ele levava a vida. Na verdade, Jesus traria ao mundo e trouxe ao mundo alegria. Jesus trouxe ao mundo alegria. Jesus trouxe ao mundo esperança. O mundo que não aproveita. O Natal se perdeu. O Natal hoje, as pessoas se reúnem não com o objetivo de lembrar do Criador, não com o objetivo de se lembrar daquele que salvou, que abriu a porta para a salvação, para agradecer a Deus, o Criador, que enviou Jesus para salvar. Não. Todos, sem exceção, nesse mundo afora, estão comemorando o Natal. Mas Jesus não nasceu no coração nem da metade dessas pessoas. Por quê? Porque o Natal se tornou comércio. O Natal não se tornou como algo que as pessoas conseguem ter consciência de que o nascimento de Jesus significa para nós a salvação que Deus nos deu gratuitamente, que Deus espontaneamente nos deu através de seu Filho. E aí então, Herodes tenta matar e mata todos os meninos de 2 anos para baixo, mas não dá certo. Por quê? Porque lá José e Maria também são obedientes. Nós precisamos entender, irmãos, que Deus, Ele deseja que nós sejamos sempre pessoas obedientes à sua voz. E Deus tem tempo para as coisas. Nós não conseguimos, muitas vezes, entender o tempo de Deus. Para nós as coisas demoram. Talvez você olhe para uma situação e diga, puxa, está demorando. Puxa, essa situação está demorando tanto. Por que não está acontecendo isso? Deus prometeu, Deus falou, Deus disse. Por que não está acontecendo? Olha o que diz Isaías, no capítulo de número 9. Vá comigo ao livro de Isaías. No capítulo de número 9. Isaías, capítulo 9. Isaías 9. Que diz assim, versículo 1. Mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezíveis a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos, tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas, olha a porta se abrindo. Deus tem um plano traçado, mas olha quanto tempo demora para que esse plano se cumpra. Esse texto está falando de quem? De Jesus. O povo que andava em trevas viu grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. O grande problema que a Bíblia nos ensina é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram maus. Versículo 3. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhe feria com os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, e toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz.
Deus tinha estabelecido um plano para que a humanidade ficasse longe das trevas. Deus não tem prazer quando as pessoas saem deste mundo e vão para o inferno, não. Deus deseja salvar o homem, e Jesus foi esta porta aberta para a salvação. Mas o homem tem o livre-arbítrio, o homem pode escolher, e Deus tem o seu tempo determinado para realizar todas as coisas. Deus não faz nada desorganizado. Deus não faz nada sem que Ele saiba o tempo certo para que as coisas aconteçam. Às vezes nós ficamos indagando a Deus, talvez você muitas vezes tenha indagado a Deus: Senhor, por que isso não acontece? Por que essa porta não se abre? Por que a vitória não chega? Sabe, essas indagações que muitas vezes nós fazemos, como se Deus não tivesse um plano e não tivesse um tempo. Olha o que diz o capítulo 2 e o versículo 19. Tendo Herodes morrido, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse-lhe: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. O que você faria se você fosse Herodes? O que você faria? Você certamente, você não é, graças a Deus, mas você utilizaria o quê? Todos os meios. Foi o que ele fez. Ele utilizou todos os meios. Mas deixa ele fazer uma segunda pergunta. O que você faria se você tivesse o poder na sua mão? Se você fosse Deus e você tivesse o poder de dar a vida e de tirar a vida, o que você faria com Herodes? Se você fosse Deus e Herodes desejasse tirar, matar, destruir o seu plano, o que você faria? Eu certamente não pouparia a vida de Herodes. Mas Deus não. Deus tem calma, irmãos. Deus tem tempo. Olha o que Deus faz. Quando Herodes deseja matar Jesus, Deus chega para José e diz: José vai para o Egito. Eu fico indagar às vezes pessoas que acham que devem fazer tudo de qualquer forma. Não. Nós precisamos aprender a sermos pessoas prudentes. Porque Deus, sendo Deus, manda José fugir com Maria para o Egito? Por que Deus não mata Herodes? Por que Deus não resolve logo esta situação? Se nós fôssemos Deus, certamente nós resolveríamos. Olha o que Deus faz. No primeiro momento, Deus chega para José e diz: José, foge para o Egito. Vai para o Egito. E aí Deus espera. Deus espera Herodes morrer. Sabe, Deus é um Deus muito paciente. Você vê que ao longo do tempo a humanidade está piorando. A humanidade está a cada dia mais longe dele, mas Deus está continuamente dando oportunidade ao homem de se aproximar dele. Deus continua dando oportunidade ao homem de se achegar a ele. Deus continua dando oportunidade ao homem da salvação, porque a vida eterna é tudo que vale. Essa vida que nós temos aqui é efêmera. Uns vão durar 80, outros vão durar 100, outros vão durar 90, mas todos vão morrer. Sem exceção, todos nascidos de mulher vão morrer. Não há ninguém que não vai morrer, todos vão morrer.
E a salvação, então, está sendo dada ao homem, está sendo oferecida ao homem. E o homem não está aproveitando esta oportunidade de Deus. O que Deus faz, então? Deus chega e espera Herodes morrer. Por quê? Porque todo mundo tem tempo para morrer. Uns morrem antes do tempo. Às vezes você vê garoto de 18 anos, 15 anos, morreu. Morrem por coisas banais, morrem por uma briga de trânsito, morrem por coisas tão desnecessárias e perdem a sua vida. Deus tem tempo, Deus espera. Deus não é apressado, apressados somos nós. Deus, ele espera, Deus tem calma, Deus é tranquilo. A Bíblia não diz quanto tempo Herodes morreu, mas a Bíblia diz que Deus esperou Herodes morrer. Sabe, Deus é paciente. Eu não sei se você é uma pessoa paciente, ou se você quer resolver tudo no mesmo tempo, na mesma hora, no mesmo dia, no mesmo momento, você quer resolver. Não, eu tenho que resolver, então vou resolver. Deus não é assim, não. Ele é calmo para resolver as coisas. Olha o que acontece no versículo 19. Diz assim: tendo Herodes morrido, eis que um anjo do Senhor apareceu em sonho a José no Egito e disse: dispõe-te. É interessante, eu gosto desta palavra dispõe-te, porque Deus espera sempre de nós uma disponibilidade. Eu tenho dito aqui, o que Deus vai fazer, você não pode fazer, mas o que você pode fazer, Deus não vai fazer. Se dispor, cabia a José e a Maria, se dispor e sair agora do Egito. Olha só, dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. Deus é um Deus que tem paciência com o tempo. É como se Deus estivesse dizendo a José: agora é a hora, José. Agora é o momento. Agora é o momento certo de você ir. Agora é o momento adequado para que você vá, José. Esse é o momento adequado. Deus é um Deus que tem paciência, que é um Deus que sabe a medida do tempo. O que nós precisamos aprender, pelo menos duas lições. A primeira lição é que Deus procura gente obediente. Deus poderia ter escolhido outra mulher a não ser Maria. Deus poderia ter escolhido outro homem a não ser José. Deus procura gente obediente. Deus procura gente que obedeça a sua voz. Segunda coisa, Deus procura gente que esteja disponível para a obra que Ele deseja executar. Deus tinha um plano, mas o plano de Deus estava centrado em quem? No homem. O plano de Deus para salvar a humanidade foi dar Jesus, mas esse plano de salvação está centrado onde? Em nós. Em ir por todo mundo, ide por todo mundo e pregar o evangelho o quê? A toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer já está condenado. O plano de Deus estava, na verdade, centrado na disponibilidade de José, na disponibilidade de Maria. Porque se não fosse José e Maria, seriam outros. Mas Deus estabelece um plano. Deus tem algo a fazer. Deus tem algo a construir. E Ele certamente executará. Agora Ele espera que Ele espera que você, Ele espera que nós sejamos pessoas disponíveis. Deus chega para José e diz: José, agora é a hora. José, agora é o tempo. Nós precisamos ter os ouvidos aguçados, irmãos, para saber a hora em que Deus deseja executar alguma coisa. Nós precisamos aprender a estar falando com Deus.
Nós precisamos aprender a estar constantemente orando. Se Deus tem um plano na nossa vida, se Deus tem um plano na nossa vida para abençoar outras vidas, nós precisamos ter o ouvido pronto, ouvido aguçado, para que esses planos de Deus, eles aconteçam. Para que esses planos de Deus, eles sejam resolvidos. Deus chega para José e diz: José, agora é a hora. Os que queriam matar o menino, já morreram. Agora você pode voltar, José. Agora você pode ir para Israel, José. Os que desejavam matar o menino já morreram. Irmãos, Deus tem tempo, Deus tem calma, Deus tem paciência, Deus é tranquilo. Nós é que somos intranquilos, nós que somos impacientes, nós que queremos resolver tudo num dia só. Deus é tão paciente que Ele fez o mundo em 6 dias, no 7º descansou. Se fosse nós, faríamos num dia. Deus enviou 10 pragas, se fosse nós, enviaríamos uma só. Começava da morte do primogênito, ponto final. Não precisa. Deus tem tempo, irmãos. Se as coisas não estão acontecendo na vida da gente, se você tem a vida no altar de Deus, se você tem buscado a Deus como deve se buscar, não fique apreensivo, não. Espera que no devido tempo Deus vai dizer para você: agora é a hora, agora é o momento, agora é a oportunidade, eu estou abrindo a porta agora para que você vá. Eu estou abrindo a porta agora para que você avance. Deus tem o seu tempo. E aí o que acontece? No versículo 20: Dispõe-te, toma o menino e a sua mãe e vai para a terra de Israel, porque já morreram os que atentavam contra a vida do menino. O que diz aí o versículo 21? Dispôs-se o quê? Ele tomou o menino, sua mãe, e regressou para a terra de Israel. Sabe, nós não precisamos apenas ouvir o que Deus tem para nós. Nós precisamos aprender a nos disponibilizar para que Deus concretize seu plano. José e Maria precisaram se disponibilizar para que uma parte do plano estivesse sendo executada. Depois Jesus cresce, Jesus se torna homem, e agora Jesus então precisa estar dentro, obedecer aos critérios, aos planos de Deus, para que se concretizasse a salvação da humanidade. Então, o nascimento de Jesus traz para nós lições preciosas. A primeira lição é que Deus procura gente obediente. A segunda lição é que Deus procura gente disponível. E a terceira lição é que nessa nossa trajetória vão surgir situações para impedir que o plano de Deus seja ele executado na nossa vida. O que precisamos fazer? Olhar para frente. O que precisamos fazer? Em todo o tempo, os magos estavam ouvindo a voz de Deus. José estava ouvindo a voz de Deus. Qual o segredo para que eu tenha uma vida abençoada? Qual o segredo para que os planos de Deus sejam executados na minha vida? Ouça sempre a voz de Deus. Não dê um passo. Deus não falou? Não faz. José poderia ter saído antes, levado o menino. Não. José só fez quando Deus falou. Deus não falou, então eu vou ficar sem fazer nada. Vou esperar a ordem de Deus. Irmãos, não saia decidindo as coisas se Deus não falou. Porque se você decidir o que Deus não falou, quem vai sofrer é você. José aprendeu, José esperou, José aguardou o momento certo em que Deus falou. E quando Deus falou: José, agora é hora de voltar. Aí José voltou.
que eu e você possamos aprender que o plano de Deus para a humanidade está feito. Jesus já veio, agora nós precisamos levar esse evangelho, para que esse Jesus que nasceu, possa ele nascer no coração de cada pessoa. Esse Jesus que nasceu no meu coração, esse Jesus que nasceu no seu coração, ele possa nascer no coração de cada familiar que nós conhecemos, de cada pessoa que nós conhecemos. A porta está aberta. A porta de quê? A porta da vida eterna. A porta está aberta para todos aqueles que desejarem entrar. E nós precisamos pregar esse evangelho. Nós precisamos levar esta mensagem. A mensagem de que Jesus deseja nascer dentro do coração de cada homem e dentro do coração de cada mulher. Amém? Vamos ficar de pé. Eu queria pedir que o nosso conjunto pudesse estar aqui também, para tocar logo depois da nossa oração. Eu queria que você colocasse a sua mão no coração. Eu queria fazer uma oração nessa noite. Senhor Jesus, obrigado a Deus pelo nascimento do Senhor em prol de cada um de nós. Te agradecemos, ó Pai, pelo nascimento. Agora te pedimos, ó Pai, que Tu venha nascer no coração de muita gente, que vê o Natal apenas como uma festa, que vê o Natal apenas como um dia festivo, mas que não vê o Natal como o dia onde a porta se abriu para que a humanidade pudesse ver o amor de Deus. Senhor, toca na vida de cada um dos nossos familiares, toca no coração dessas pessoas que estão nos ouvindo agora pela internet. Toca no coração dessas pessoas, Pai, para que elas abram o seu interior, para que elas deixem Jesus nascer no coração, para que elas possam aproveitar essa oportunidade, para que elas possam viver uma vida abundante, para que elas possam viver uma vida repleta da Tua graça, da Tua presença. Pai, obrigado por essa porta aberta. Obrigado porque nós entramos por essa porta. Obrigado pela salvação. Obrigado pelo nascimento de Jesus. Obrigado, Deus, porque em Jesus nós temos vida e vida em abundância. Te louvamos e te agradecemos, Pai, no nome de Jesus. Amém, Senhor, e amém. Nós vamos cantar uma música, o nosso conjunto. Nós entramos na cabeça final. Oh,
Terça-feira espero você. O coral vai estar aqui cantando. Quero contar com a sua presença. Pessoal da internet pode estar aqui. Igreja de Nova Vida, em Queimados, Rua Flória, número 94, atrás da SEDAI. Deus tem uma palavra que certamente mudará a sua vida. Estenda suas mãos, vamos orar? Deus e Pai, muito obrigado por essa noite. Leva-nos para os nossos lares, debaixo dos teus cuidados, da tua proteção. Nos dê, ó Deus, uma noite de bênção. É o que nós pedimos no nome de Jesus, e que o povo do Senhor diga amém. Então, uma boa noite, até terça-feira. Que Deus abençoe a todos rica e abundantemente no nome de Jesus. Terça-feira, 19h30.